Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao segundo bimestre, hoje trabalharemos a Guerra Fria, que foi uma consequência da Segunda Guerra Mundial, certo? Pois logo após o conflito houve um clima de tensão, que a princípio ele foi contornado pelas potências vencedoras, certo? Então, podemos dizer que a Guerra Fria foi um conflito, uma guerra política e ideológica travada entre as principais potências daquela época, que foram os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, como a luta ideológica ela foi inevitável, o mundo, a partir daquele momento, ele passou a sofrer com a bipolaridade ou bipartição, momento em que os americanos e soviéticos passaram a disputar áreas ou zonas de influência, certo? Então, pessoal, podemos dizer também que logo após a guerra, os países, que faziam parte ali das democracias liberais ficaram completamente, devastados, e com a ascensão da União Soviética passaram a ficar preocupados com o possível, ou melhor, com a possível difusão das ideias socialistas entre os países devastados pela guerra, certo? Então, a partir desse momento, temendo esse avanço, o que vai acontecer? O presidente norte-americano Harry Truman, ele vai criar a doutrina Truman, também chamada de doutrina de segurança nacional, colocando os Estados Unidos como defensor do planeta contra o perigo comunista. Ainda em 1947, no ano que iniciou oficialmente, digamos, a Guerra Fria, o presidente Truman lançou o Plano Marshall, para evitar o crescimento da ideologia socialista na Europa e também com o objetivo de ajudar a recuperação econômica dos países europeus no pós-guerra, impedindo que crises como a da Itália e da Alemanha viesse a acontecer novamente, certo? E no ano de 1949, os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que foi uma aliança política militar destinada à defesa dos interesses capitalistas. Sobre essa doutrina, Truman, o Plano Marshall e também sobre a OTAN, vocês vão ver um pouquinho mais na disciplina de geografia, tá bom? Então, gente, além disso, em 1950, pessoal, o que vai acontecer? Um senador norte-americano chamado Joseph McCarthy, ele criou e dirigiu um comitê de investigação de atividades anti-americanas. Ele também fez esse comitê com o intuito de controlar e combater o comunismo nos Estados Unidos, certo? Então, a partir disso, houve um clima de verdadeira caça aos inimigos do Estado, e esse momento ficou conhecido como macartismo, certo? Onde muitos intelectuais, políticos e artistas foram perseguidos, acusados de conspirar contra o capitalismo. Entre eles, podemos destacar o ator Charles Chaplin, tá bom? Que foi obrigado a deixar os Estados Unidos naquela época, certo? Então, dando continuidade, eu coloquei aqui para vocês um mapa, onde mostra as zonas de influência dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, certo? E observem que nessa parte rosa escura, e esse rosa é mais claro, é a zona de influência da União Soviética. E essa parte verde, e também branca, pertence aos países capitalistas, E quem predomina aí, pessoal, são justamente, melhor dizer, os Estados Unidos, inclusive nessa parte verde aí do mapa, certo? Então, e contra-atacando a OTAN, em 1955, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que representava uma aliança político-militar entre os países socialistas da Europa do Leste, com exceção da Iugoslávia, que se tornou socialista de maneira diferente, certo? Então, pessoal,
O clima, né, de tensão estimulou os Estados Unidos e a União Soviética a iniciar uma verdadeira corrida armamentista. Então, para se ter uma ideia, tanto os americanos quanto os soviéticos já possuíam bombas atômicas, certo? Porém, os únicos que haviam testado, vocês viram que foram os Estados Unidos, lá por volta, né, de agosto de 1945, certo? Que foram lançadas algumas bombas atômicas, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. E os soviéticos apenas fizeram alguns testes nucleares, certo? Então, a disputa, né, entre as duas potências extrapolava os limites da política e da economia, e a corrida espacial também foi acirrada, principalmente entre os anos de 50 e 60 do século XX. Em 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik, e logo em seguida mandaram o primeiro homem ao espaço, que foi o Major Yuri Gagarin. E não demorou, para os norte-americanos reagirem a esse feito aí inédito, pois o passeio do astronauta Neil Armstrong na superfície lunar deixou os soviéticos e o mundo de boca aberta, certo? Sendo o primeiro homem a colocar os pés, na Lua, tá certo, gente? Então, houve também a divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental ficou sob influência dos capitalistas e a Alemanha Oriental sob influência dos socialistas, certo? Então, a capital da Alemanha, ela também foi dividida, certo? E a situação em Berlim, com isso, era mais delicada, ficou mais delicada, pois dentro do território soviético havia uma região capitalista, praticamente ilhada, onde não tardariam os conflitos, certo? Diante disso, surgiram uma república democrática alemã, que defendia o socialismo, e a República Federal Alemã, que defendia o capitalismo. E para tentar resolver o problema, criado com essa divisão de Berlim, o governo da República Democrática Alemã resolveu cercar o lado soviético, evitando a fuga, de intelectuais e de dinheiro, para Berlim Ocidental. Então, esse muro ficou conhecido como Muro de Berlim, mais conhecido como Muro da Vergonha, pois foi considerado um dos símbolos da Guerra Fria. Tá bom, pessoal? Então, dentro desse contexto, Cuba, certo, estava passando por uma revolução socialista, comunista, que só foi concretizada em 59, quando os comunistas, liderados por Che Guevara, Fidel Castro e Raul Castro, derrubaram o governo autoritário de Fulgêncio Batista, né, colocando, Cuba como a primeira nação americana a adotar o socialismo ou comunismo por meio de uma revolução. E é claro, isso aí aconteceu devido à influência da União Soviética, certo? Por isso, pessoal, que em 62 vai acontecer a crise dos mísseis, também chamada de crise carimbenha, segundo os russos, ou crise de outubro, pelos cubanos. Então, essa crise, pessoal, ela correspondeu a um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, pois soou como alarme para um prenúncio de uma possível terceira guerra mundial, certo? Então, como esses mísseis eram soviéticos, a saída encontrada pelos Estados Unidos, e pela União Soviética foi que os mísseis fossem retirados de Cuba em troca da retirada dos mísseis americanos da Turquia. Então aí houve uma troca, nesse caso aí, de interesse por parte dessas duas maiores potências mundiais. Os americanos também se comprometeram a nunca mais invadir Cuba. O acordo foi selado, porém as forças americanas forçaram os países aliados a fazerem um embargo econômico, ou seja,
um boicote a Cuba. Nesse caso, pessoal, depois, desse processo aí, depois desse acordo, Cuba foi totalmente bloqueada, pelos países aí capitalistas, Então, nenhum país pôde comercializar com a nação cubana, certo? E vale salientar, pessoal, que a crise dos mísseis, correspondeu a um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, justamente pelo que eu falei anteriormente, pois soou como um alarme para o prenúncio de uma possível Terceira Guerra Mundial, já que diante dessa descoberta de mísseis nucleares soviéticos em solo cubano, o mundo, ficou totalmente perplexo, diante dessa descoberta, certo? Então, dando continuidade e falando sobre a Revolução Chinesa, se falarmos sobre essa Revolução Chinesa que aconteceu ali aproximadamente em 1946, devemos salientar que durante o século XIX a China ela passou a servir aos interesses estrangeiros, principalmente da Inglaterra, certo? E em 1911 foi proclamada a República, limitando os poderes do imperador, que já estava enfraquecido diante das sucessivas derrotas sofridas perante as potências imperialistas da Europa e do Japão. Então, nessa época aí, pessoal, ainda predominava a dinastia Qing, que deu início em 1644, certo? E quando o último imperador chinês caiu, houve uma grande, melhor dizer, instabilidade política, pois a maioria dos membros do exército não queria o retorno do imperador, o que fez surgir, a partir daí, dois grandes partidos, o Partido Nacionalista, certo? Que foi um dos mais influentes da China, que tinha como principal líder Sun Yat-sen, e o Partido Comunista, que tinha como principal líder Mao Tse-tung, certo? Lembrando que o Partido Comunista ele tinha o apoio financeiro da União Soviética, e foi formado em 1921. Então, gente, é importante destacar também que a participação da China na Primeira Guerra Mundial forçou uma aproximação entre os partidos nacionalistas e o Partido Comunista. Porém, essa aliança durou pouco tempo, pois a morte de Sun Yat-sen levou ao poder Chiang, adversário político dos comunistas. E à frente do poder, pessoal, um dos seus primeiros atos foi declarar que o Partido Comunista estaria proibido de exercer suas funções, ou seja, sua atuação foi considerada ilegal, iniciando, consequentemente, uma dura repressão aos comunistas. Então, vai ser a partir desse momento, gente, que vai dar início na China uma guerra civil, envolvendo nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e comunistas que eram liderados por Mao Tse-tung. Então, os combatentes se deram em algumas cidades do sul da China. O que vai acontecer? Nos 3 primeiros meses do conflito, os nacionalistas saíram vitoriosos, expulsando os comunistas das cidades para o campo. E, em virtude desse acontecimento, Mao Tse-tung empreendeu uma nova estratégia revolucionária, voltando-se para as zonas rurais em busca do apoio das massas camponesas. E com isso, pessoal, Mao Tse-tung, em 1934, ele liderou uma marcha pelo interior do país. Essa marcha ficou conhecida como a Longa Marcha, no qual ele conseguiu unir forças para combater os nacionalistas. Porém, pessoal, o que vai acontecer? Veio a Segunda Guerra Mundial, e isso fez com que os nacionalistas e os comunistas se unissem contra o mal comum, que era o imperialismo japonês, certo? E essa aliança, pessoal, durou até o final do conflito, pois depois
os conflitos recomeçaram entre eles, iniciando uma guerra civil que duraria aproximadamente 4 anos, né, que durou entre 1945 a 1949. Então, com isso, né, com essa guerra civil, os nacionalistas foram derrotados, né, e ao assumir o poder, os comunistas iniciaram um processo de nacionalização das indústrias estrangeiras e implantaram a reforma agrária. Além disso, né, os chineses passaram a copiar os planos quinquenais soviéticos, dando ênfase à indústria de base. Então, gente, logo após essa revolução, né, política e social que aconteceu na China, com o Partido Comunista, né, levando consequentemente o principal líder, que foi Mao Tse-tung, ao poder, o que vai acontecer? Vai acontecer a Revolução Cultural, que foi um movimento de caráter ideológico que fortaleceu a imagem do líder Mao Tse-tung. Então, pessoal, essa Revolução Cultural ela durou cerca de 10 anos, né? Só durou enquanto Mao Tse-tung esteve vivo, tá bom? Então, após a morte de Mao Tse-tung, né, quem ocupou o cargo, né, o poder, foi Deng Xiaoping. Então, ele assumiu o poder, né, da China, tornando-se o líder máximo, e suas reformas foram extremamente importantes para a configuração do que a China representa hoje, certo? É, então, sob o seu governo, né, foram implementadas as reformas que a levaram a ser considerada uma economia mista, né, de caráter comunista capitalista, estabelecendo um socialismo de mercado. Então, Deng Xiaoping ele implementou várias reformas econômicas, dando início às zonas econômicas especiais, certo? Então, dentre as principais características dessa reforma, podemos destacar a abertura do mercado ao capital estrangeiro, né, mas também com forte participação estatal, que permanece até os dias atuais, certo? Houve também uma proximidade das áreas portuárias e urbanas, o que ajudou a dinamizar a economia do país. Houve um crescimento da produção industrial, diversificada e voltada especialmente para as exportações. Até hoje a China é um dos países que mais exportam produtos, né? E inclusive o Brasil é um dos países que mais importam produtos chineses, certo? Houve também um conjunto de infraestrutura que permitia a entrada de capital financeiro, além da China ter, né, mão de obra barata e abundante, né, mas muitas vezes não qualificada, certo? Então, pessoal, diante disso, podemos dizer que atualmente, né, graças a essas reformas aí que aconteceram lá no finalzinho ali do século XX, a China ela se tornou uma das maiores potências mundiais. E hoje é a segunda maior economia do planeta, atrás somente dos Estados Unidos. Mas é importante destacarmos, né, que o sucesso na área econômica não reflete em questões sociais, né, pois a China ainda apresenta uma grande desigualdade social e econômica. Tá certo, pessoal? Então, gente, por enquanto é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos um pouco mais sobre a Guerra Fria, envolvendo, né, a independência da Índia, a Guerra do Vietnã e também sobre a criação do Estado, né, de Israel. Tá certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau.